Olá, tudo bem com você? Eu sou o Alexandre Dourado do canal Educação em Ação. Tudo bem? Estaremos falando agora sobre edição de vídeo. Quais são os preparativos? O que fazer antes de você editar o vídeo? E eu sei que não tem sido fácil para muitos professores lidarem com este momento de transição de aula do ensino tradicional para o ensino digital compartilhado, que estão compartilhando as aulas online. Mas a principal dúvida entre os profissionais da educação é de que forma transmitir o conhecimento por meio dos vídeos. Nós temos aí o canal do YouTube, entre outros streamings, não é verdade? Perdão. Então, iremos falar sobre a praticidade, a linguagem corporal e os recursos para a aula, numa videoaula, introdução à filmagem e noções básicas de edição de vídeo. O conceito de videoaula é justamente uma aula gravada, e distribuída em formato de vídeo em vários vídeos, com a finalidade de escolarização. É uma ferramenta aí didática que você vai utilizar, em função da praticidade que essa aula pode chegar ao aluno, através dos recursos tecnológicos que nós temos das redes sociais. A produção do vídeo o que é produzir um vídeo? É você criar interpretações. Você, quando produz um vídeo, você está produzindo sentidos. O vídeo nasce a partir de uma ideia, de um propósito. Você tem que ter em mente por que quero fazer este vídeo e que objetivo devo alcançar. Essa figura aqui, se nós observarmos, tem aqui uma lâmpada representando uma boa ideia. E depois nós temos aqui um outro formato de desenho representando aqui a dor de cabeça. E aí a boa ideia diz: olá, eu sou uma boa ideia, bom dia, dor de cabeça. A dor de cabeça vai lá e arrebenta com a boa ideia, E aí a boa ideia morre, O que isso pode nos representar? O professor, geralmente, ou a professora pode ter uma ótima ideia, mas pelo fato de não saber lidar com os preparativos de uma aula online e também não saber como lidar com a edição de vídeo, pode se tornar uma dor de cabeça e acabar matando uma boa ideia que a professora pode ter tido. Mas fique tranquilo que nós iremos falar sobre isso daqui em diante. Geralmente os professores eles sentem, quando se trata de videoaula, professor de escola pública, me referindo a esses profissionais, grande parte está lidando com esse momento de transição de aula tradicional para videoaulas, como eu havia dito anteriormente, e essa transição faz com que os professores venham sentir insegurança por não ter o conhecimento técnico ou não ter experiência com a produção de vídeo, com a edição de vídeo, inclusive. E aí uma das dificuldades também é como encontrar um editor de vídeo grátis ou de baixo custo. E aí, no final desse vídeo, eu vou estar apresentando as técnicas de edição de vídeo com um editor de vídeo gratuito para você. Tudo bem? E muitas vezes o profissional ele não está se sentindo seguro de como interagir com os alunos virtualmente. Bom, linguagem corporal para videoaula. Como vocês sabem, não é de hoje que os estudos aí comprovam que o corpo também ele fala, se expressa. Não é somente
a fala, o discurso. O corpo também expressa sentimentos. E aí a linguagem corporal ela vai representar esse poder de influência que você vai ter em sua sala de aula online com o seu aluno. E as crianças elas captam muito rápido o gesto, os detalhes, e todo esse cuidado do professor, da professora tem que ter na hora de estar gravando sua videoaula. O que não pode ocorrer é certas expressões, né, que o aluno possa se espantar, perdão. Então são gestos que inclusive pode até desmotivar o aluno a aprender. Tome muito cuidado com esses gestos, tá? O gesto de negação, o gesto de reprovação, de raiva. Muitas vezes o próprio professor, a professora pode não perceber esses gestos, mas é muito interessante treinar na frente do espelho de casa como vai ser esse trabalho da linguagem corporal, das expressões faciais frente ao vídeo também. Algo didático, que a criança se sinta dentro da sala de aula. Pois bem, vamos agora ao nosso próximo slide. Este slide estou aqui usando uma foto publicada pelos websites da senhora Ximenes, né? Mas aqui não estou aqui para denegrir a imagem, muito pelo contrário, é só para servir de forma didática, né? Para que nós possamos compreender que nós, professores, devemos ter um cuidado muito dedicado com relação à nossa aparência quando nós estamos aparecendo no vídeo ao aluno, à aluna. Qual tipo de vestimenta você utiliza? E não pode ser roupas decotadas, né, me referindo às professoras, né, com muito respeito. Tem que tomar muito cuidado. Os professores também tem que tomar muito cuidado com a vestimenta, ser uma aparência de professor mesmo, de uma formalidade institucional escolar, para que o aluno se sinta na escola. Isso é muito importante. Se você verificar bem, às vezes, quando o pai ou a mãe está assistindo uma novela, a criança passa e vê a cena de uma novela, ela quer usar aquela imagem como referência. Captou aquela imagem, sem os pais perceberem isso. A mesma coisa é uma videoaula. Você tem que tomar muito cuidado com relação às vestimentas que utiliza, porque a aluna que está assistindo a professora com quem tanto essa aluna gosta, pode ser que venha ter a professora como referência, ou o aluno com o professor como referência. Fica esse pensamento aí para você refletir. É importante sempre manter os familiares do estudante, do aluno, atualizado do conteúdo que será passado aí para os estudantes, né? Então o professor ou a escola pode encaminhar o PDF dizendo o conteúdo daquela aula, para que o pai ou a mãe possa estar interagindo do que se trata. Agora, um alerta. Nós sabemos que nós temos um número bem considerável de analfabetos no Brasil. Então não adianta você mandar um PDF para o pai ou para a mãe, ou às vezes não é nem para o pai e para a mãe. Muitas vezes tem crianças que ficam com os avós enquanto o pai e a mãe estão trabalhando desta criança. E aí é interessante mandar áudio no WhatsApp, por exemplo, ou no Messenger do Facebook,
para que a pessoa possa ouvir e ser instruída pelo professor, qual tipo de conteúdo e de que forma os pais ou os avós possam contribuir com o aprendizado desta criança. O conteúdo que pode ser passado, que forneça aos pais um breve esboço, né, do que cada videoaula contém em formato de PDF, e aí você incluindo as instruções especiais para que os pais possam ajudar e orientar os alunos, sobre o conteúdo da aula. Mas aí fica essa dica também: passar o áudio, enviar o áudio para os pais, os avós, os responsáveis dessa criança, para que estejam sabendo e assim possam estar interagidos com a escola na formação deste aluno. Tudo bem? Vamos lá. Bom, já falamos que é muito importante você, professor, você, professora, procurar envolver o aluno no contexto da aula. É muito importante fazer o planejamento da sua aula virtual, né? O mesmo planejamento que você realiza para você executar suas aulas na sala de aula tradicional, você fará da mesma forma na aula online. Porém, temos que ter algumas técnicas aí. Você já faz as saudações ao seu aluno no vídeo. No vídeo, quando você for preparar, já estiver gravando, faça saudações ao seu aluno. Procure mostrar emoção, alegria em estar presente. Faça esse aluno sentir o sentimento de pertencimento, de que está numa aula, na sala de aula, embora virtual, ali, que ela esteja assistindo você, professor e professora, mas existe uma relação de intimidade de escola de escola. Envolve escola, aluno, professor, existe todo um contexto educacional envolvido em torno de uma videoaula. Procure sorrir para este aluno, sinta-se seguro, professor, tá? E não tenha medo de ser julgado pelas pessoas que irão assistir você. Você é professora, você é professor, você está altamente qualificado, com capacidade de saber lidar com as situações diversas em relação aos alunos, não é verdade? Diversas, de uma complexidade de uma escola. E com certeza você irá se adaptar com a prática a realizar as aulas de vídeo. E você vai acreditar mais cedo ou mais tarde que é uma forma bem prática e eficaz para que os alunos possam aprender o conteúdo. Mas procure se relaxar, se sentir seguro, tá? Diga sempre ao aluno: seja bem-vindo, estou feliz em estar com você mais uma vez nesta nossa aula. Para começar nosso dia, vamos cantar uma música. Olha aí que interessante, um bom início aí de uma aula virtual. Estou sugerindo agora um roteiro. É importante, como eu falei anteriormente, fazer um planejamento de como será a sua aula virtual. Isso é um pouco complicado às vezes quando o professor não sabe de que maneira fazer. Mas aqui segue algumas sugestões, tá? Isso aqui é um roteiro, e nesse roteiro, para a sua aula, nós temos aqui a abertura com saudações, né, onde você vai recepcionar as crianças. Pode recepcionar com uma música que você cantar, com uma música de um vídeo que você vai apresentar dentro da sua videoaula. Você vai, depois dessa abertura, você vai contextualizar o conteúdo da aula. O objetivo da aula,
fazer com que o aluno realmente se interesse por aquele conteúdo que será apresentado por você, professor, professora. Depois de contextualizar, você pode perguntar aos alunos o que será a aula de hoje, para justamente eles imaginarem que vão estar respondendo você. Imagine você, professora e professor, num vídeo gravado, eles respondendo sobre o conteúdo, né? E aí, acabei de falar sobre a nossa aula. E aí, qual vai ser a nossa aula de hoje? Aí você dá um tempinho, imagina eles respondendo. E aí, a partir desse momento, já desenvolva o seu conteúdo. Conte uma história, faça descrições, pode fazer perguntas, apresente o seu conteúdo de uma maneira criativa. A palavra-chave é criatividade, né? Procure elogiar os seus alunos, né? Elogie o seu aluno por estar participando da aula. Explique se vai haver tarefa, motive-os, tá? Motive o aluno a estar estudando, a estar ali participando, que você está muito feliz novamente durante este período em que nos exige aulas remotas, para que o aluno se sinta ali sintonizado com o professor. Aí essa é a sugestão do roteiro, e você pode, não é um roteiro absoluto, você pode fazer as modificações, fazer uma readaptação conforme a sua necessidade, professor e professora, da melhor maneira, como você se sentir melhor, que a aula vai render. E não tenha medo de gravar os vídeos. Se de repente um vídeo que você viu que não ficou legal, tem uma vantagem do vídeo gravado do que o vídeo ao vivo. O vídeo gravado, você ainda pode editar, cortar as partes menos interessantes, deixar as partes que mais interessam, que vai fazer sentido para o aluno, e você ainda pode acrescentar músicas, títulos, enfim, nós iremos já falar isso daqui a pouco. E aí, realmente envolver o aluno dentro desse contexto. Aí nós temos falamos da linguagem corporal, quanto é importante, além da fala do professor. Falamos também sobre os materiais didáticos. Pode ser o uso do fantoche, pode ser o uso de cartazes, pode ser o uso da criatividade do professor no editor de vídeo também, caso o professor já tenha um certo domínio. Falamos aqui da importância do planejamento, né, dessa videoaula, desse envolvimento dos pais com as tarefas dos alunos, né, participando juntamente com a escola por meio do professor na formação deste aluno. E aí tudo isto vai envolvendo o aluno dentro de um contexto educacional, dentro daquilo que o professor está ofertando na videoaula. Ou seja, é uma forma aí de conseguir a participação dos alunos, né, de se relacionar com esse conteúdo ministrado, com os assuntos, inclusive cotidianos, né? E a gente percebe que esse conteúdo ele tem que ter uma aplicabilidade de que o aluno perceba o mundo à volta dele, né, do conteúdo relacionado com o dia a dia do aluno. E isso desperta o interesse do aluno. Isso favorece a interação mais ainda entre professor e seus alunos em relação ao conteúdo da videoaula. Vamos aqui alguns exemplos de cenários, tá? Nós temos aí cenários bem simples, tá? E cenários mais bem elaborados, como você está vendo nessas fotos. E cada cenário ela representa um ambiente escolar ou uma informação do conteúdo que será passado ao aluno. É muito importante
como eu havia falado anteriormente, a questão da criatividade e você pensar em estratégias que venham estimular a participação dos alunos nas aulas virtuais. Então, reforçando o que eu havia falado anteriormente, procure relaxar, fazer os vídeos se forem gravados, melhor ainda. Você pode assistir o primeiro vídeo e se você achar que não ficou legal, faça um segundo vídeo então. E aí você vai ver que o primeiro vídeo geralmente é o rascunho. E o outro ele acaba sendo aperfeiçoado melhor. Mas você não se preocupe com erros, tá? Com erros são normais na hora de gravar um vídeo, tá? Seja na hora da fala, dos gestos. Você tem que compreender, professor e professora, que a gravação do vídeo também faz parte de um processo de aprendizado do próprio professor, do próprio profissional de educação, neste momento em que todos nós estamos aprendendo a lidar com videoaulas, com canais de streaming, né, no caso do YouTube. É tudo um processo de aprendizado. Eu indico aqui o canal do YouTube da Thaís Uli, tá? Ela faz 5 dicas aí para iniciantes. Tá aqui o endereço do canal dela. A Thaís faz dicas bem interessantes sobre como você pode realizar suas videoaulas. Você vê que o cenário dela é bem simples, mas o que importa é a criatividade de como ela vai ofertar a aula dela. Fica aí a sugestão. Então, para fazer uma videoaula, é importante aí, como eu havia dito anteriormente, planejar. Observe depois, a qualidade do conteúdo, né, em cima desse planejamento que você fez. E depois que você gravar, também observe a qualidade desse conteúdo que você criou. Procure cuidar bem da imagem, né, da imagem que você está filmando. Isso a gente vai falar de quais as proporções de imagem você deve gravar, o tempo de gravação. Eu falei que se você for fazer uma aula, 5 a 10 minutos já dá uma aula fantástica. E se tiver uma extensão dessa primeira aula, aí depois você faz outras aulas derivadas da primeira, com 5 a 10 minutos, outra aula com 10 minutos e assim por diante. E aí você vai ter um conteúdo com uma boa qualidade, com um bom material, depois dessa revisão toda que você fizer do seu planejamento, de observar o conteúdo, o tempo da gravação, e você vai verificar que o conteúdo ele está acessível para ser apresentado aos seus estudantes. Aqui a fonte de onde eu tirei essas informações, tá? Do diarioescola.com.br, e você pode visitar o diarioescola.com.br, que tem muito mais informações com ensino sobre como fazer videoaula. Muito bem, falamos sobre o foco para fazer uma videoaula, tá? Você aí tem que se concentrar aí no material que você planejou, tá? Suas aulas. O roteiro da videoaula, você tem que realmente procurar pontuar exatamente os objetivos, aonde você quer chegar com a sua aula. E o equipamento para filmagem pode ser o seu celular. Todos nós temos um celular, né? Então, todos os professores hoje em dia não vivem sem um celular. E aí você pode usar o seu celular para gravar suas videoaulas. Procure sempre limpar, tá, a lente aí do seu smartphone, perdão. Procure também
sempre filmar na horizontal, é muito importante. A horizontal é essa parte aqui, como você está vendo na fotografia do lado direito da parte inferior aqui do vídeo. Então é interessante você colocar sempre assim na horizontal, tá? Você pode usar um tripé, um suporte que possa dar firmeza aí do seu celular, tá? Procure sempre optar por luz, a luz natural, do que nós temos, né? O sol, a iluminação do sol. Então, prefira sempre gravar a sua aula de manhã ou à tarde. À noite, geralmente está escuro e o quarto não tem geralmente uma boa iluminação. Aí você precisaria de uma iluminação melhor, né? Mas eu sugiro para você gravar durante o dia. Durante o dia, abra aí a cortina da sua janela e a gravação com uma boa claridade dá uma ótima qualidade de imagem para o seu conteúdo, tá? Evitar aí ambiente que esteja muito barulho, tá? Para não interferir muito na aula. Pode passar um carro, um bombeiro na hora, né? Mas isso você pode retirar na hora da edição do vídeo, que é o que nós iremos explicar mais tarde. Primeiro vamos falar da resolução da câmera. Aqui está um celular. Você pode perceber bem que tem aqui a proporção de gravação Full HD, HD e VGA. Prefira sempre esse padrão aqui, o HDR 720, com 30 fotos por segundo, FPS, fotos por segundo. O HDR 720 ele não vai ficar pesado para o seu celular, tanto como o Full HD, e também não vai ter uma qualidade inferior como o do VGA, que é o 480 pixels. Então a melhor imagem, que não vai ficar pesada e vai ter uma qualidade de imagem, vai ser o HD 720, tá? Coloque sempre o teu celular para gravar na proporção 16:9. Essa proporção significa justamente aquilo que eu falei anteriormente, que é isso aqui, que o seu celular você vai colocar para gravar de maneira horizontal, mas a resolução, a definição, a pré-definição é que vai também auxiliar que o celular fique gravado dessa maneira, tá? Então sempre coloca aí 16:9, sendo HD de 1280 por 720 pixels, tá? Esse aqui, 720 pixels, em alguns celulares vai aparecer assim, HD 1280, 720 pixels. É esta resolução que você tem que definir no seu celular antes de você gravar qualquer vídeo. Tudo bem? Editores de vídeo. Vamos aqui, um editor bem simples para o seu celular, é o InShot. Você vai instalar o InShot lá no Google Store, né, na loja de aplicativos da Google, e aí você vai se deparar com a entrada do aplicativo desta maneira aqui. Você vai clicar aqui onde tem vídeo e a partir daqui você vai escolher o vídeo gravado. Supor que você gravou sua videoaula. Você já tem um aplicativo InShot instalado no seu celular. Então, você vai dar um clique em vídeo, selecione o vídeo da sua aula e vamos para a edição. Nós temos aqui o aplicativo InShot.
que vai mostrar o vídeo. Temos aqui as ferramentas de edição, onde está no destaque de verde, a lista verde. E na seta laranjada, nós temos aqui a linha do tempo do seu vídeo. Quais são as ferramentas principais que você vai precisar? Você vai precisar da ferramenta dividir e excluir. Porque você vai tirar algumas partes que não são interessantes e vai excluir da sua videoaula. E o editor vai se encarregar de encaixar aquele espaço que ficou vazio, vai ser preenchido aí pelo editor de vídeo, tá? Colar as duas partes que foram separadas, tudo bem? Tá, após clicar dividir, você vai aí, ó, selecionar a imagem que você quer dividir e depois você, não interessa esse trecho do vídeo, você vai excluir, tudo bom? Nós temos aqui o terceiro passo, né? Que é o sticker, e também inserir textos e títulos. No texto e título você vai colocar o tema da sua aula, e no sticker você vai colocar algumas imagens, inserir algumas imagens aí no seu vídeo. Ao clicar aqui em sticker, que é o terceiro passo, vai aparecer esta tela aqui no seu celular, com várias imagens do InShot, em que você pode selecionar, clica nas imagens, em uma das imagens, e você vai inserir no vídeo. E você pode também aumentar a imagem, diminuir a imagem, trocar a imagem, da forma que você preferir, tá? E aí em cima você pode já salvar esta imagem que foi colocada no teu vídeo. Eu estou explicando assim, gente. O melhor é quando mostra o celular e já mostrando as aplicações, né? Mas existem vários vídeos no YouTube que você vai procurar e você vai achar ensinando sobre como utilizar o InShot. Aqui é só para te dar uma luz para você, professor e professora, tá? Mas você vai lá no YouTube, coloca como editar no InfoShop, como dar aula, ofertar aula pelo InfoShop, e aí InfoShot, perdão, palavra certa, InfoShot. E aí vai estar mostrando vários vídeos lá, mostrando exatamente como você fazer edição de vídeo, tá? Aqui é só para eu te dar uma noção de quais ferramentas o InfoShot tem, tá bom? Nós temos aqui a ferramenta do filtro, que tem como você colocar as imagens que você preferir, tá? Melhorar as imagens, por exemplo, dar mais claridade. Você pode ajustar a imagem. Nessa função aqui, filtro, você clica nele e aí vai aparecer os ajustes aí da imagem. Você pode clarear ou deixar um pouco mais escura a imagem. Tudo bom? Em texto, você vai clicar nesse ícone aqui, texto. E aí vai aparecer as condições aqui para você colocar o título da sua aula, por exemplo, o seu nome como professor, para que o aluno veja o seu nome durante a sua aula, e enfim. Para salvar seu vídeo, tu vai fazer o seguinte: clica em salvar, escolha ali 720 pixels, que é a proporção, e aí aguarde para que a sua aula seja salva. Então você vai escolher em qual canal você vai distribuir. Eu vou dar um exemplo aqui do YouTube. Você pode clicar no YouTube e compartilhar, por exemplo,
no canal do YouTube voltado para os alunos, né, de uma turma específica da escola, né, por exemplo. E aí você vai colocar todos os dados aqui no YouTube, o nome da sua aula, fazer o comentário da sua aula, né, colocar o título da sua aula, colocar as anotações do conteúdo que vem nessa aula, tudo bem? Você vai colocar que é para o público em geral, ou então público privado. Eu deixei aqui alguns links para você se interagir mais sobre você configurar o YouTube. Clique em Next. Sempre vai aparecer essa informação aqui. Yes, it is made for kids no YouTube. Clique nele, autorizar, que vai permitir que esse conteúdo seja para crianças, tudo bem? E aí você aguarda o carregamento do vídeo no YouTube. Aqui mais algumas informações para você. Bom, gente, tá aí os referenciais que eu utilizei, as imagens também, tá tudo aqui, tá? Você pode usar esse referencial para você pesquisar. Eu diria até que esse conteúdo que estou apresentando nesta referência é um material riquíssimo que você pode seguir e vai adicionar mais ainda conhecimento para você, professor, professora, de como realizar sua videoaula. Mais referências que você pode procurar. Tem professora Thaís e tem a Thaís Agostini também, 2 canais de YouTube que eu indico para vocês sobre como ofertar videoaulas. E é isso aí, gente. Muito obrigado a você. Espero ter contribuído de alguma forma. Deus abençoe com cada um de vocês, tá? E deixe seus comentários. Um forte abraço para vocês e muito obrigado.